Num tempo de trevas, uma folha de pergaminho se desenrola, revelando segredos esquecidos sobre anjos e gigantes. Olhos brilhantes cortam a escuridão do céu, e uma voz profunda ressoa: há um livro proibido, repleto de verdades ocultas. As sombras dançam ao redor de um grupo de homens, envolvidos em fervorosas discussões sobre o poder do conhecimento sagrado. Um homem se levanta, seu olhar firme, desafiando os presentes. É tempo de desvendar o que foi escondido. Os corações dos ouvintes pulsavam com esperança, ao ouvirem promessas de revelações que poderiam transformar suas vidas. Ao final da reunião, um silêncio reverente paira no ar. A história se prepara para ser revelada, um eco do passado. Em um deserto árido, Enoque caminha, seu manto de linho balança ao vento, enquanto raios de sol iluminam seu rosto sereno. Os ecos do passado murmuram, e ele se lembra das histórias de seus ancestrais, os ensinamentos que moldaram sua fé. Na solidão, Enoque clama ao Senhor, buscando direção, sentindo a presença divina nas brisas suaves que o cercam. Visões começam a dançar em sua mente. Ele vê a criação, a queda do homem e as promessas de Deus que ecoam pelo tempo. Com cada revelação, sua fé se fortalece. Ele sabe que deve ser a voz que denuncia a corrupção ao seu redor. Ao retornar à sua aldeia, encontra o povo imerso em práticas ímpias, ignorando as advertências de um Deus justo. Num tempo de trevas, uma folha de pergaminho se desenrola, revelando segredos esquecidos sobre anjos e gigantes. Olhos brilhantes cortam a escuridão do céu, e uma voz profunda ressoa: há um livro proibido, repleto de verdades ocultas. As sombras dançam ao redor de um grupo de homens, envolvidos em fervorosas discussões sobre o poder do conhecimento sagrado. Um homem se levanta, seu olhar firme, desafiando os presentes. É tempo de desvendar o que foi escondido. Os corações dos ouvintes pulsavam com esperança, ao ouvirem promessas de revelações que poderiam transformar suas vidas. Ao final da reunião, um silêncio reverente paira no ar. A história se prepara para ser revelada, um eco do passado. Em um deserto árido, Enoque caminha, seu manto de linho balança ao vento, enquanto raios de sol iluminam seu rosto sereno. Os ecos do passado murmuram, e ele se lembra das histórias de seus ancestrais, os ensinamentos que moldaram sua fé. Na solidão, Enoque clama ao Senhor, buscando direção, sentindo a presença divina nas brisas suaves que o cercam. Visões começam a dançar em sua mente. Ele vê a criação, a queda do homem e as promessas de Deus que ecoam pelo tempo. Com cada revelação, sua fé se fortalece. Ele sabe que deve ser a voz que denuncia a corrupção ao seu redor. Ao retornar à sua aldeia, encontra o povo imerso em práticas ímpias, ignorando as advertências de um Deus justo. Ele reúne os aldeões na praça central, onde pedras antigas contam histórias de épocas passadas, e discursa sobre a verdade. Suas palavras, como flechas, cortam a escuridão. Ele fala sobre a necessidade urgente de arrependimento e retorno a Deus. Alguns se voltam para ele, sentindo a convicta verdade, enquanto outros riem e zombam, desdenhando sua mensagem. A atmosfera se torna tensa, a divisão entre luz e trevas se acentua. Enoque percebe que sua missão será dolorosa. No entanto, ele não desistirá. Enoque clama por coragem divina, determinada a ser um farol de esperança. E assim, ele se prepara para um caminho repleto de desafios, ciente de que sua jornada está só começando. Enoque adentra a antiga biblioteca, suas paredes majestosas repletas de rolos e tábuas, guardando segredos do passado. Um silêncio reverente inunda o ar. Lá, os bibliotecários discutem o livro de Enoque, um texto que muitos desejam esquecer. Sua capa desgastada revela a antiguidade das palavras. Um dos escolásticos levanta a voz, questionando por que este relato de vigilância e as batalhas celestiais foram silenciados ao longo dos anos. Outro bibliotecário, com feições cansadas, aponta para as intrigas que cercam a história de Enoque, revelando verdades perturbadoras e esquecidas. A atmosfera se intensifica. Muitos temem que as verdades contidas ali possam abalar a fé e a compreensão de seu mundo. Um murmúrio se espalha. Um jovem aprendiz, ouvindo atentamente, está fascinado, vislumbrando a importância do conhecimento desprezado, sua curiosidade ardente.
Ele se levanta e, com a voz trêmula, sugere que as revelações de Enoque podem trazer compreensão e iluminação ao povo atormentado. Os bibliotecários reagem com ceticismo, alguns o encaram com descrença, questionando se a preservação de tais escritos não traria mais mal do que bem. O debate se acirra, palavras de preocupação ecoam pela biblioteca, mas a determinação do jovem começa a galvanizar e inspirar um grupo ao seu redor. Um velho bibliotecário, imbuído de sabedoria, pede calma e se levanta, sugerindo que a verdade não deve ser temida, mas buscada com coragem. Ele então revela um trecho do livro de Enoque, um relato de vigilância celestial e a luta contra a corrupção que ainda ecoa nos dias presentes. As palavras descritas falam de seres de luz, caindo em batalha contra as trevas que invadem a terra, evocando murmúrios de temor e esperança. O clima se transforma, com os corações dos ouvintes sendo tocados. A necessidade de ouvir e entender as advertências de Enoque produz presença e anseio. O jovem aprendiz aproveita este momento e propõe que se inicie um estudo maior sobre o livro de Enoque, desafiando os preconceitos existentes. Desafiados por seu fervor, alguns bibliotecários concordam em participar, enquanto outros hesitam, ainda temerosos das repercussões. O velho bibliotecário, encorajando a busca pela verdade, promete instruir todos na leitura e compreensão do texto há muito esquecido, um novo começo. À medida que os preparativos para o estudo começam, a tensão se dissolve em esperança, e a biblioteca se torna um farol de aprendizado e descoberta. Nas semanas seguintes, a biblioteca se enche de fervor, os aprendizes mergulham nas histórias de Enoque, explorando segredos sobre o céu e a terra. Os relatos sobre vigilância celestial começam a impactar as vidas deles, provocando questionamentos sobre sua própria moralidade e espiritualidade. Em meio a essa busca, os debates se tornam mais profundos, e a biblioteca revela-se um local de transformação, esperanças e dilemas surgindo. Um dilema surge quando alguns começam a questionar a própria autoridade das tradições, dividindo a opinião no grupo. A tensão regressa. A voz do jovem aprendiz se eleva novamente, pedindo unidade na busca pela verdade, enfatizando que a descoberta deve ser coletiva, não divisiva. Os corações hesitantes de alguns começam a se mover, reconhecendo que a verdade, por mais desafiadora que seja, deve ser buscada com coragem. A determinação na biblioteca fortalece-se, e um novo capítulo na compreensão do livro de Enoque começa, prometendo redescobrir as verdades esquecidas. A biblioteca antiga se agita enquanto os estudiosos, atentos, leem o livro de Enoque. Um temor paira no ar, prenunciando a chegada dos vigilantes. O céu se escurece à medida que sombras longas se alongam sobre a terra. Os vigilantes descem, suas figuras majestosas revelando-se entre nuvens carregadas. Na terra, pessoas olham para o céu em desespero, sentindo o poder celestial que se aproxima. Uma onda de medo e confusão se espalha entre eles. Os vigilantes, com olhares frios, observam os humanos. A justiça divina está em movimento, enquanto os primeiros nefilins emergem do abismo. Os gigantes caminham pela terra, sua presença é como uma sombra, trazendo fome e guerra entre os homens. O clamor da humanidade ecoa. Enquanto isso, na biblioteca, um estudioso se levanta, decidido a revelar as verdades esquecidas. Suas palavras criam ânimo entre os presentes. A verdade de Enoque pode nos salvar, clama ele. Os bibliotecários cercam-no, inquietos, mas a certeza de suas palavras ecoa em seus corações. A conversa fervilhante é interrompida por um estrondo. As paredes tremem enquanto o pânico toma conta. Os vigilantes se aproximam da biblioteca. Um relâmpago atravessa o céu, revelando a glória dos vigilantes. A decisão de obedecer ou resistir pesa sobre a nação da terra. O estudioso sabe que o destino da humanidade depende de sua coragem. Ele se volta para os outros, determinado a lutar pela verdade. Reunidos, eles concordam em partilhar o conhecimento de Enoque, uma mensagem de advertência e esperança, antes que o mal tome conta. A determinação se transforma em um clamor por redenção. Os humanos estarão prontos para enfrentar os desafios que os vigilantes trazem. Enoque, elevado em visão, observa a lua brilhante sobre a terra desolada. A luz divina se reflete nas ruínas da humanidade, simbolizando esperança. Uma multidão se reúne, dividida entre apatia e clamor por redenção. As vozes ressoam,
ecoando um desejo profundo de transformação e liberdade. Os estudiosos da biblioteca leem o livro de Enoque, compreendendo que sua sabedoria pode guiar a humanidade em tempos de trevas e caos. O clamor coletivo se intensifica, os corações batem em uníssono, clamando por misericórdia e sabedoria diante da sombra dos vigilantes. Enoque observa que a luz divina se abre como um caminho, a esperança renasce, a mensagem de redenção se espalha entre os povos. O livro de Enoque é um alerta ecoa no ar. A humanidade se une e, em fé, busca restaurar suas almas e redimir seu destino.